Olá a todos, vamos dar início à apresentação do nosso trabalho sobre o tema Biologia Molecular em Veterinária Forense, referente à disciplina de Biologia Molecular e Celular. A aprovação da Lei sobre a Criminalização dos Maus-Tratos a Animais em 2014 e o novo Estatuto Jurídico dos Animais em 2017 vêm dar ênfase ao tema da veterinária forense. Este procedimento já se realiza há muitos anos. Talvez a grande mudança tenha sido, nos últimos anos, o aumento crescente de casos que são denunciados e alvo de processo-crime. O estudo da GfK 2015, Track to Pets, estimou que em Portugal existem cerca de 6,7 milhões de animais de companhia, 38% de canídeos, 20% de felídeos, 9% de pássaros e 4% de peixes, verificando-se a existência de 54% dos lares com, pelo menos, um animal de companhia. Também segundo números do Relatório Anual de Segurança Interna entre 2015 e 2016, verificou-se um aumento de 293 casos de crimes contra animais de companhia, relativamente ao ano anterior, com 1.330 casos registados. Sempre que existe uma queixa em algum órgão de polícia criminal, PSP ou GNR, ou diretamente no Ministério Público, com base na suspeita de uma morte não natural, e se o Ministério Público encontrar indícios para dar início ao processo, este é disputado, iniciando-se um pedido de necrópsia para averiguar as causas da morte. Após este processo realizado em instituições devidamente habilitadas e o envio do relatório para o Ministério Público, este agirá em conformidade. A biologia molecular é uma disciplina científica que estuda os processos biológicos e as interações moleculares que ocorrem nos organismos vivos. Ela investiga a estrutura, função e interações das moléculas biológicas, como ácidos nucleicos, DNA e RNA, proteínas e lipídios. A biologia molecular visa compreender os mecanismos moleculares subjacentes às funções celulares e aos processos biológicos. A veterinária forense é uma disciplina interdisciplinar que envolve colaboração entre médicos veterinários, peritos forenses, biólogos moleculares e outros profissionais. A aplicação de métodos forenses na medicina veterinária é crucial para garantir a justiça e a proteção dos direitos dos animais. Técnicas de biologia molecular aplicadas à veterinária forense. Estas técnicas oferecem ferramentas poderosas para análises forenses na veterinária, permitindo a identificação de espécies, análise de variabilidade genética, detecção de agentes patogénicos e compreensão de características genéticas em populações animais. A escolha da técnica dependerá do objetivo específico da investigação forense em questão. Técnica 1, PCR. Aplicações: amplificação seletiva de segmentos específicos de DNA. Uso em veterinária forense, identificação de espécies, análise de paternidade e maternidade, detecção de agentes patogénicos, como vírus e bactérias. Técnica 2, sequenciação de Sanger. Aplicações: determinação precisa da sequência de DNA. Uso em veterinária forense, confirmação de resultados de PCR, sequenciação de genes específicos para identificação precisa de espécies. Técnica 3, DNA barcoding. Aplicações: identificação de espécies com base em uma região específica de DNA. Uso em veterinária forense, identificação de restos biológicos, monitorização de produtos derivados de animais, combate ao tráfico ilegal de espécies. Técnica 4, sequenciação de nova geração, NGS. Aplicações: sequenciamento maciço de DNA, permitindo análises genómicas abrangentes. Uso em veterinária forense, sequenciação de genomas completos, estudos de variação genética em populações, identificação de mutações associadas a características específicas. Técnica 5, PCR em tempo real, qPCR. Aplicações: quantificação e amplificação em tempo real, útil para análises quantitativas. Uso em veterinária forense, detecção e quantificação de agentes patogénicos, expressão génica em amostras forenses. Técnica 6, DNA arrays. Aplicações: detecção simultânea de múltiplos genes. Uso em veterinária forense, análise de expressão génica, identificação de marcadores genéticos associados a características específicas. Técnica 7, sequenciação por nanoporos. Aplicações: sequenciação de moléculas individuais através de nanoporos. Uso em veterinária forense, sequenciação de genomas, análise de metilação do DNA, detecção de modificações pós-morte. Técnica 8, análise de impressões genéticas. Aplicações: identificação única baseada em variações genéticas individuais.
Uso em veterinária forense, identificação de animais individuais, rastreamento de linhagens genéticas, investigações de parentesco. Técnica 9, Meta-barcoding. Aplicações, identificação de diversidade microbiana em amostras ambientais. Uso em veterinária forense, análise de microbiana em amostras de solo, água ou tecidos biológicos para compreender as interações ambientais e patológicas. Técnica 10, genómica comparativa. Aplicações, comparação de genomas entre diferentes espécies ou indivíduos. Uso em veterinária forense, estudos de evolução, identificação de marcadores genéticos associados a características específicas. Exemplos das técnicas anteriormente descritas. Sequenciação por nanoporos. A utilização de nanoporos na sequenciação de genes não humanos refere-se a uma técnica avançada de sequenciação genética que utiliza nanoporos para analisar as sequências de DNA ou RNA de organismos não humanos. Os nanoporos são pequenos canais, muitas vezes à escala nanométrica, que permitem a passagem de moléculas individualmente. Enquanto a molécula passa pelo nanoporo, são medidas as alterações na corrente elétrica, uma vez que cada base nitrogenada tem uma assinatura elétrica distinta. Essas alterações permitem a identificação da sequência de bases nucleotídicas. Esta tecnologia é muitas vezes associada à sequenciação de próxima geração, uma vez que oferece vantagens em termos de velocidade, custo e capacidade de processamento em comparação com métodos mais tradicionais. Vantagens em termos de velocidade: a técnica de nanoporos pode sequenciar grandes fragmentos de DNA em tempo real, proporcionando resultados mais rapidamente do que alguns métodos tradicionais. Vantagens em termos de custo: em comparação com algumas outras técnicas de sequenciação, a tecnologia de nanoporos pode oferecer uma relação custo-eficácia favorável. Vantagens em termos de capacidade de leitura longa: uma vantagem significativa é a capacidade de ler sequências longas, o que é crucial para a montagem de genomas. Exemplo do caso: determinação do tempo de morte em um animal vítima de envenenamento. Imaginemos um caso em que um animal de estimação foi encontrado morto sob circunstâncias suspeitas e suspeitas de envenenamento. As autoridades querem determinar o tempo decorrido desde a morte para entender melhor as circunstâncias e investigar possíveis fontes de envenenamento. Objetivo: utilizar a tecnologia de nanoporos para analisar alterações específicas no DNA do animal após a morte, buscando padrões que possam indicar o tempo decorrido desde a morte. Coleta da amostra. Amostras de tecido, como músculo ou órgãos, são coletadas do animal. Extração de DNA. O DNA é extraído das amostras coletadas, sendo importante que a coleta seja feita o mais rapidamente possível após a descoberta do corpo. Preparação para sequenciação por nanoporos. O DNA é preparado para a sequenciação por nanoporos. Nesse contexto, o foco pode ser em regiões do genoma que são sensíveis às mudanças pós-morte, como regiões epigenéticas. Sequenciação por nanoporos. As amostras preparadas são sequenciadas por nanoporos para observar mudanças específicas nas sequências de DNA associadas ao tempo pós-morte. Análise de alterações pós-morte. Os dados de sequenciação são analisados para identificar padrões específicos que ocorrem nas sequências de DNA à medida que o tempo pós-morte avança. Isso pode incluir alterações epigenéticas, como a metilação do DNA. Comparação com bancos de dados. Os padrões identificados são comparados com informações em bancos de dados existentes ou estudos de referência que relacionam alterações específicas no DNA com o tempo pós-morte. Estimativa do tempo de morte. Com base nas alterações observadas e nas correlações com o tempo pós-morte conhecido em outros estudos, os peritos forenses podem fazer uma estimativa do tempo decorrido desde a morte. Resultados esperados. A aplicação da tecnologia de nanoporos na análise de alterações no DNA pode fornecer pistas valiosas sobre o tempo decorrido desde a morte do animal, contribuindo para a investigação forense. É crucial mencionar que esta é uma abordagem hipotética e que a determinação precisa do tempo de morte em contextos forenses, incluindo a veterinária, é um desafio complexo e multidisciplinar. Métodos complementares e a consulta de especialistas são necessários para obter conclusões mais robustas. DNA barcoding. O DNA barcoding, identificação por código de barras de DNA, é uma técnica molecular utilizada para identificar espécies utilizando uma pequena sequência de DNA como uma assinatura genética única para cada espécie. O termo código de barras de DNA é derivado da analogia com os códigos de barras de produtos encontrados em mercadorias.
A ideia é que, assim como cada produto tem um código de barras único para sua identificação, cada espécie pode ser identificada exclusivamente por meio de uma sequência de DNA específica. Exemplo de caso: contrabando de produtos derivados de animais selvagens. Imagine que as autoridades alfandegárias apreenderam uma grande quantidade de produtos de origem animal em uma operação de combate ao contrabando. Esses produtos incluem itens como bolsas de couro, joias de marfim e outros materiais que são suspeitos de serem derivados de animais selvagens protegidos. Objetivo: a investigação busca identificar as espécies de origem dos produtos apreendidos para determinar se eles foram obtidos legalmente ou se são resultado de tráfico ilegal de animais selvagens. Coleta de amostras. Amostras representativas de cada tipo de produto são coletadas para análise de DNA. Isso pode incluir pequenos fragmentos de couro, pedaços de marfim, penas, entre outros. Extração de DNA. O DNA é extraído das amostras coletadas. Este processo pode envolver a quebra mecânica dos produtos para liberar o material genético. Amplificação da região-alvo. Utilizando técnicas de PCR específicas para a região-alvo de DNA, a região é amplificada. Sequenciação de DNA. As sequências de DNA resultantes são submetidas à sequenciação utilizando a tecnologia de DNA barcoding. Comparação com bancos de dados. As sequências obtidas são comparadas com bancos de dados genéticos que contêm informações sobre sequências de referência de diversas espécies animais. Identificação das espécies. Com base nas correspondências encontradas nos bancos de dados, as espécies de origem dos produtos são identificadas. Avaliação da legalidade. Com a identificação das espécies, as autoridades podem avaliar se os produtos são provenientes de animais protegidos por leis de conservação. Caso sejam, isso indica tráfico ilegal. Evidência forense. As informações obtidas a partir do DNA barcoding servem como evidência forense durante procedimentos legais. Podem ser usadas para apoiar acusações de contrabando de animais selvagens, resultando em ações legais contra os responsáveis. Resultados esperados. A investigação utilizando DNA barcoding fornecerá informações claras sobre as espécies de animais envolvidas na produção dos produtos contrabandeados. Isso não apenas ajuda na aplicação da lei, mas também contribui para a conservação ao identificar e combater o comércio ilegal de espécies ameaçadas. Este exemplo destaca como a tecnologia de DNA barcoding pode ser uma ferramenta poderosa na veterinária forense, sendo aplicada para resolver casos relacionados ao comércio ilegal de produtos derivados de animais selvagens. Técnica através da análise de impressões genéticas. Exemplo de caso: identificação de um animal em caso de abuso ou abandono. Uma situação de abuso ou abandono de animais foi relatada, e as autoridades precisam identificar um animal encontrado em condições precárias. Não há registros ou documentos sobre a origem do animal. Objetivo: utilizar técnicas de impressões genéticas para identificar o animal, determinar seu histórico genético e, possivelmente, rastrear seus proprietários. Coleta de amostras. Amostras biológicas como sangue, pelos ou saliva são coletadas do animal. Extração de DNA. O DNA é extraído das amostras coletadas utilizando métodos que preservem a qualidade do material genético. Análise de impressões genéticas. São identificados locais no genoma do animal que apresentam variação suficiente para criar uma impressão genética única. Marcadores genéticos específicos são amplificados por PCR e analisados para gerar um perfil genético único para o animal. Banco de dados genéticos. O perfil genético obtido é comparado com bancos de dados genéticos existentes, que podem conter informações sobre animais perdidos, abandonados ou envolvidos em casos de abuso. Identificação do animal. Se houver correspondência com registros existentes, é possível identificar o animal e, potencialmente, rastrear seu histórico, incluindo informações sobre o proprietário anterior. Determinação de linhagem genética. Caso não haja correspondência direta nos bancos de dados, a análise das impressões genéticas pode fornecer informações sobre a linhagem genética do animal, ajudando a determinar sua raça, ancestralidade ou possíveis características herdadas. Colaboração com veterinários. A informação genética pode ser compartilhada com veterinários forenses, que podem avaliar a condição física do animal e fornecer evidências adicionais em casos de abuso ou negligência. Intervenções legais.
Com base na identificação do animal e nas informações obtidas, as autoridades podem tomar medidas legais, como resgate do animal, acusações de abuso ou negligência contra os responsáveis e encaminhamento para cuidados adequados. Resultados esperados. A aplicação da técnica de impressões genéticas permitiria a identificação única do animal, fornecendo informações essenciais para a investigação e permitindo intervenções adequadas para garantir o bem-estar do animal em questão. Este trabalho foi desenvolvido pelo Grupo 7, com o apoio de avatares e inteligência artificial. Em nome do grupo e em nome da equipa de apresentadores, o nosso muito obrigado.